Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos falar sobre um famoso indicador chamado Waves. O Waves é um ótimo indicador, é um indicador difundido muito pela metodologia do Wyckoff e o pessoal do raio-x preditivo também difundiu muito esse indicador aqui no Brasil. Tá? Só que algumas pessoas têm alguma dificuldade na interpretação do Waves e o objetivo desse vídeo é mostrar para você como você pode usar esse indicador no dia a dia nas suas operações day trade e eu vejo como um dos melhores indicadores de volume, tá? de acumulado de volume. Tá? Quando eu falo volume, de saldo acumulado de volume. E o objetivo e a premissa básica do Waves é medir esforço versus resultado. É medir a quantidade de combustível. Entenda isso aqui. Vamos falar de combustível. Entenda cada onda dessa, cada ciclo desse como wave. O que é wave? São ondas. São crista de ondas. Algumas ondas são maiores que outras. Algumas ondas são pequenas oscilações, e outras ondas são maiores. Né? As ondas maiores são ondas mais fortes, mais potentes, com maior volume, com maior combustível. E as ondas menores são ondas mais fracas, com menor combustível. Tá? Então entenda assim, essas ondas representam, tá, a pernada. Tá? A pernada. E ele é um saldo acumulado. Então a gente consegue ver o volume acumulado por pernada. Tá? E aí nós podemos fazer uma relação de esforço versus resultado. Quanto volume, quanto combustível esta onda aqui, tá, foi necessário colocar nesta onda para que houvesse este movimento. E se este movimento foi proporcional, teve um resultado proporcional ao esforço colocado nesta onda para realizar este movimento. Então nós podemos perceber aqui uma relação de esforço versus resultado. Esforço versus resultado. E é isso que esse indicador fala para a gente. Tá, Oliver, por que isso é importante? Já vou falar desde agora, tá? Para que você tenha a noção da importância desse indicador aqui. Perceba aqui, ó, por exemplo, nessa pequena queda aqui. Nessa pequena queda aqui, ó. Vamos ver se é isso mais ou menos aqui, ó. Perceba aqui. Começou aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui começou a queda. Deixa eu pegar a ponta do indicador aqui para ficar mais fácil, tá? Deixa eu apagar, isso aqui ficou uma porcaria, deixa eu apagar. Perceba essa pequena queda aqui, gente, ó. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá? O indicador, depois eu vou ensinar vocês a regular o indicador, mas eu quero mostrar uma coisa importante. Perceba essa queda aqui. Quanto de combustível, quanto de volume, quanto de esforço eu tive que colocar aqui nesse movimento para que houvesse essa queda. Vamos marcar aqui o topo desse volume, o topo da crista dessa onda aqui. Então, para que houvesse essa queda, eu tive que colocar este combustível, certo? Então, foi essa a quantidade de combustível, de esforço, de volume colocado para que houvesse essa queda. Mais ou menos aqui, gente, tá? Mais ou menos aqui, no topo desse candle aqui. Assim, pronto. Mais ou menos isso. Depois eu vou explicar para vocês a regulagem. E quanto de combustível, na próxima aí, qual que é a relação? Tá? Quanto de combustível, tá? Você descobriu um parâmetro, você viu que houve a necessidade de colocar essa quantidade de volume, essa quantidade de combustível para que houvesse essa queda. Agora perceba a próxima onda do Waves. Olha, perceba que nós colocamos menos volume. Tá? Você concorda que esta onda é mais baixa que essa? Em que então no acumulado geral, porque isso aqui é um saldo acumulativo, conforme vai acontecendo a tendência de baixa, o volume vai se acumulando até que ela cesse, ou conforme vai acontecendo a tendência de alta, o volume vai se acumulando até que ela cesse. Tá? Dentro das pernadas. Perceba agora que eu coloquei menos volume aqui, tá? menos esforço, mas olha o resultado como foi maior no modo geral. Aqui. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, tá, gente? Só para vocês entenderem. Vou colocar a partir daqui, ó. A partir daqui. Perceba que nesta queda, aqui nesse exemplo que eu estou passando para vocês aqui, eu tive que colocar mais esforço para este resultado. E para o movimento de alta, eu tive que colocar menos esforço para um resultado maior. Para o resultado maior. Isso quer dizer o que para mim? Isso quer dizer o que para mim? O mercado, esse indicador mostra para mim, olha, tá mais fácil subir do que descer. Olha, tá, o caminho para cima está mais fácil, está ali mais liberado do que o caminho para baixo.
Então, o mercado está mais, nesse momento, nessa configuração, o mercado tem mais interesse em subir do que descer. Então, o que acontece? Com base nesse indicador, você consegue mensurar a potência das pernadas, de modo que, com base no resultado, você possa ter uma percepção do direcional do mercado, saber se o mercado está comprado ou vendido. Porque o que acontece? Quanto mais combustível eu tenho que colocar e menos resultado está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui embaixo, meu amigo e minha amiga trader? Está acontecendo a absorção da agressão dos vendedores em vários níveis de preço durante essa queda. E quando há agressão da ponta compradora para fazer esse movimento contrário para o preço deslocar para cima, não tem tanta absorção passiva dos vendedores assim. De modo que realizar a queda, realizar o movimento para baixo, em virtude da absorção por parte da ponta compradora, dificulta mais o movimento dos vendidos. Então, para que os vendidos realizem esse movimento, eles têm que agredir mais, eles têm que pôr mais combustível, mais volume direcional. E a contraparte mostra que para que os comprados façam o preço deslocar para cima, eles não precisam colocar tanto combustível, o preço sobe com maior facilidade, pois não há tantos vendedores defendendo ou absorvendo os níveis de preço acima. Ou seja, tem mais interesse dos players agora em fazer o mercado subir do que o mercado descer. Você entendeu isso? Isso é importante. Esse é o conceito desse indicador. E quando você vê essa relação de esforço versus resultado, você começa a perceber, junto com a sua avaliação, com o seu conhecimento, tá, que realmente está mais fácil subir. Aí você começa a ver que isso realmente, depois de um movimento desse, fica muito claro que depois de uma lateralização dessa, ele fez aqui um padrão V, um falso rompimento, ou um teste de oferta, seja como queiram, tá? E daí ele verificou realmente que está mais difícil cair, porque está tendo que gastar muito combustível para cair, mostrando que o mercado tem muito comprador defendendo, absorvendo essa região, e daí ele sobe com mais facilidade, e daí o mercado percebe, olha, está mais fácil subir, e daí os compradores começam a agredir de maneira significativa e jogam o mercado para cima, porque o mercado está comprado, está mais fácil subir neste momento. E esse indicador me ajuda neste sentido. Tudo bem? Tranquilo. Então, essa é a função básica deste indicador. Avaliar dentro das pernadas, dentro do acumulado de volume por pernada, tá? A quantidade de combustível que foi gasto para que houvesse a realização deste movimento e comparar com a próxima ou com a anterior, a relação esforço versus resultado, para sentir para que lado o mercado está, para onde está mais fácil deslocar o preço, para onde está a probabilidade de deslocamento do preço. Tudo bem? Então, essa interpretação básica, e é dessa maneira que você usa esse indicador na sua premissa básica. Vamos a alguns insights, alguns detalhes. Aí, Oliver, por que ele está pintando assim? Veja bem, você pode regular o tamanho desse indicador, tá? O tamanho que ele possa mensurar essas pernadas. A gente sabe que isso aqui é muito ruído. Você não quer que muitas vezes que o indicador mostre ruído para você. Você não se preocupa com esses balanços. Você trabalha com position. Você trabalha para um trade para segurar mais longo. Você não tem um perfil scalper. Então você não quer ver esses pequenos ruídos aqui, por exemplo, aqui, ó, essas trocas de lote em pequenos patamares, essas pequenas ondulações. Você quer ver a tendência mais macro, o direcionamento mais macro do mercado. Então você pode configurar esse indicador com base no seu perfil, com base na sua estratégia, deixando ele menos sensível ou mais sensível. Por exemplo, se eu botar aqui 8, perceba o que vai acontecer com essas pequenas ondas aqui embaixo. Aplicar. Perceba como agora ele não sofre tanto ruído. Então, quanto mais você aumenta a sensibilidade, quanto mais você deixa maior perdão, fugiu o termo aqui. Quanto mais você deixar amplia, tá, o patamar da sensibilidade do indicador, isso quer dizer que ele corta os ruídos e você não consegue perceber esses pequenos ruídos. Perceba que ele só marca daí realmente quando ele só muda daí realmente da onda de venda para a onda de compra quando há um movimento significativo. Caso contrário, ele considera que mesmo dentro dessas pequenas oscilações de baixa, ainda o mercado está de baixa, ainda o mercado está aliás, de alta, que ainda o mercado está vendido. Ficou claro isso, meu amigo, minha amiga trader? Então depende, qual que é a melhor regulagem, Oliver? Não existe a melhor regulagem. Existe a sua estratégia. Você tem um perfil mais scalper, você vai querer um indicador que mostre que troque as ondas de maneira mais que seja mais sensível.
você veja as pequenas ondulações. Então, você diminui aqui, por exemplo, para 4, perceba o que vai acontecer. Olha lá, o que aconteceu. Qualquer pernadinha dessa aqui, eu consigo ver o volume colocado em qualquer pernada dessa. E automaticamente, quando ele termina essa pernada, ele já troca para a próxima pernada. E daí ele vai mensurando de maneira acumulada as pernadas menores. Só que isso tem mais ruído. Tá? Mas se você tiver um trade mais para segurar, você não é tão scalper, você gosta de ver realmente o volume acumulado de uma maneira maior, você aumenta a sensibilidade do indicador, tá? De modo que ele não pegue diminui a sensibilidade do indicador, aliás, de modo que ele não pegue esses ruídos e você possa se manter mais tempo. Outra maneira de você usar esse indicador é, uma vez que você entrou, por exemplo, aqui, tá? Você vai permanecer na tendência de alta até que ele mude. Nesse exemplo, até que ele mude, que ele comece a ficar vendido, daí você sai da operação. Então, dependendo da sua calibragem, é por óbvio que ele vai segurar mais a operação ou ele pode segurar menos, dependendo do nível de ruído que você está disposto a ver aqui ou não. Então, tem gente que usa esse indicador como para fazer trade stop, não, para sair da operação. O cara entra, a menina entra aqui mais ou menos aqui, por um motivo que seja, e ele, enquanto o wave estiver subindo, enquanto o indicador, o acumulado de volume estiver subindo, estiver verde, neste caso, a pessoa permanece na operação até que acabe esta onda. E acabando essa onda, a pessoa sai da operação. E daí, começando outra onda, se a pessoa entra por qualquer motivo que seja, ela fica posicionada até que acabe a onda novamente. E assim sucessivamente. Agora perceba, se eu mudar o tempo do indicador, aqui, vamos mudar mais uma vez, por exemplo, aqui para 10. Para 20, aqui não ficou bom não, para 20, para 15, por exemplo. Perceba o que aconteceu. Eu não vejo mais esses ruídos aqui no meio do caminho, tá? Eu vejo só a quantidade total de volume que foi gasto para que o preço deslocasse desse patamar até aqui. E ele não sente esses pequenos ruídos, tudo bem? É isso que eu quero que você entenda. A regulagem é importante e de que maneira você pode se manter no trade utilizando esse indicador com base na sua estratégia. Com base na sua estratégia. Tá ok? Vamos voltar para 4 aqui. Tá bom? Então, essa é a primeira parte, a primeira coisa que você deve saber também. Primeiro não, a segunda, né? A primeira é a relação esforço versus resultado. A segunda, como indicador seguidor de tendência para você se manter na operação até que ele vire, conforme a sua configuração. E terceiro é a questão de quanto mais volume acumulado eu vou tendo no direcional, ele vai sumindo, vai acumulando, mostrando para mim o total de combustível gasto dentro desta pernada. E isso é totalmente configurável por você. Outra coisa que é importante você perceber. É importante perceber. Vamos olhar essa onda aqui, ó. Esta onda aqui. Perceba aqui no indicador Waves. Você vê que ele dá uma acelerada, daí ele continua subindo bem devagar, e daí ele dá uma acelerada novamente. O indicador do Profit Chart não faz isso. Esse Waves que eu estou usando é o Waves da Lazy Bears, que eu baixei no grupo Estratégias do Profit Chart do Facebook. Tá? É diferente do Waves nativo do Profit, porque o Waves nativo do Profit, deixa eu colocar aqui para vocês, por exemplo, inserir indicadores, o Waves nativo do Profit na Nelogica, aqui inserir, perceba, ele não mostra essa curva exponencial, essa diferença, ele sobe de maneira gradativa e constante, sem mostrar realmente, tá, essa curva aqui de aceleração, desaceleração do preço. Tá? Então, o Waves da Lazy Bear ele é superior ao Waves do Profit nesse sentido. Detalhe, gente, eu não forneço indicador para ninguém. Eu estou dizendo aonde você tem que baixar. Por favor, tenha o mínimo de esforço, vai lá, procure e baixa. Waves da Lazy Bears no grupo do Facebook Estratégias Backtest Profit Chart. Tudo bem? Tranquilo. Então, qual que é a vantagem de você ver isso? Tá? Perceba que ele começa pequenininho e ele sobe, porque ele representa para mim o volume acumulado, certo? Mas o volume não se acumula de maneira gradativa. Tem hora que ele sobe, aí que eu vou dar uma olhada agora, eu vou fazer uma relação com o Waves com esse indicador de volume aqui, que é o volume financeiro normal. Perceba que hora ele sobe, ele acelera, olha os candles lá em cima, e hora ele diminui, o volume cai.
Mas segundo indicador ainda, como aqui é verde ou branco nessa regra de coloração quer dizer que ele está meio que neutro, nem vermelho nem verde, tá? E ele só vai mudar realmente para vermelho quando mudar, quando ele quebrar a sequência dele aqui, tá? Isso depende da sua configuração, é isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Então ele mostra para mim a aceleração no ganho de volume no direcional. Então eu percebo que aqui começou rápido e daí começou a ter pouco, tá ganhando, tá verde aí no volume, mas é muito pouco e de repente acelera novamente, ó. E quando ele dá esses degraus, imagina isso aqui como degrau, como uma escadinha. Quando essa escada fica mais ampla, mostra aceleração no direcional da tendência, seja de alta ou de baixa. Tá? Então, você vê esses degraus se formando, você percebe realmente quando a tendência está ganhando força ou diminuindo força, quando está tendo ganho de volume no direcional ou não. Essa é uma outra interpretação importante, tá? Que você tem que ter esse indicador. Porque se você está posicionado, tá? Tudo o que você quer ver é isso aqui, ó. Você não quer ver a tendência subindo devagarinho, você quer ver degraus cada vez mais altos, acelerando a tendência para você ganhar dinheiro. Então você consegue acompanhar a força da tendência, o momentum de força da tendência, através dos níveis de degraus que vão se formando. Tudo bem? Isso é importante. E quando você põe esse indicador de volume financeiro junto, você percebe realmente, olha aqui, ó, pouco volume, e de repente começa a acelerar o volume e acelera bastante o volume, e é por isso que ele dá essa despontada, que ele faz essa ponta, ele aumenta o número de degraus e, consequentemente, você olha para o preço, você vê que o preço realmente ele acelerou nesses momentos. Veja bem, gente, eu estou falando de volume, isso aqui não é força de agressão, é volume. Volume, tudo bem? Então, mais aí um elemento do Waze Waves para você se atentar. Já falamos sobre a regulagem, a calibragem, os perfis de regulagem, já falamos sobre os degraus, falamos sobre esforço versus resultado. Esforços versus resultado, tá? Qual que é a crítica que eu tenho com relação a esse indicador? Tá? A crítica que eu tenho com relação a esse indicador é que ele não mostra, como ele é um saldo acumulado de volume por ondas, ele não mostra na hora que a tendência está perdendo força. Ele mostra que está desacelerando, mas não mostra realmente que o preço está caindo. Ele não mostra isso aqui, ó, o volume caindo. Ele não mostra o volume caindo. Ele só mostra o volume subindo. Então eu não tenho a percepção da perda de força do momento dentro dessa pernada de alta. Porque como ele é acumulado, ele vai acumulando cada vez mais, mesmo que ele esteja caindo, ainda está verde, nesse exemplo. Então ele vai somando um pouquinho, e daí eu consigo ver a aceleração do movimento, mas eu não consigo ver a perda do movimento. Tá? A perda do movimento. Tudo bem? Isso é importante, isso ajuda muito, porque a gente sabe que quando o preço começa a lateralizar e perder força, está prestes a acabar a movimentação do Waze Waves. Tá? Mas você pode ver isso pelos candles, se você souber fazer leitura de candlestick, ou se você souber fazer isso aqui. Ó, perceba que aqui, se a gente olhar só o Waze Waves, perceba, se a gente não tem um volume financeiro, isso que eu quero que você entenda. Ó. Vamos olhar aqui. Ó. Se nós não temos o volume financeiro para nos ajudar, a gente acredita que pelo Waze Waves cada vez mais essa tendência está ficando mais forte. E a gente sabe que não é assim, mas se você não só olha pelo Waze Waves, perceba agora aqui, ó, essa pernada com essa tendência, tá? A gente percebe que se você olha só o Waze Waves, olha, está ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, vai subir mais ainda, perceba. Só que, na verdade, ela já está perdendo força. O Waze Waves dá um viés negativo para a gente. Porque como ele é um saldo acumulado de volume, ele não mostra fraqueza nesse topo. Tá? Ele só vai mostrar depois que realmente houve a reversão do movimento. Como ele está calibrado aqui para mim, para uma maneira mais... para não ser influenciado por este ruído, por isso que ele continua verde. Porque ele está calibrado para aguentar esses pequenos ruídos dentro da minha estratégia. Até que um ponto que ele começa a repintar. Daí o que acontece? Acabou, para o indicador, ele mostra para a gente que agora acabou a tendência de alta e agora vai começar uma pernada de baixa. Vamos ver se isso aconteceu. A pernada de baixa não vingou, começou uma nova pernada de alta e assim você vai trabalhando, tudo bem? Ele vai marcando dessa maneira aqui que eu estou mostrando para você. Perceba. Tá? Mas você pode corrigir esse problema do Waze Waves colocando um saldo de volume, porque daí você sabe, tá? No que pese, tá? Por exemplo, aqui, mais uma vez aqui. No que pese o Waze Wave estar subindo aqui,
Se você tiver um volume para analisar junto com o Waze Waves, você vai ver que o volume está caindo aqui, o volume confirma a tendência. Você deve saber utilizar o volume para usar um indicador desse. Senão não faz sentido você usar um indicador desse. Daí o que acontece? Você percebe que ele está subindo, mas ele está perdendo força e que a partir do momento que o volume começa a cair, pode ser que haja uma retração. Pode ser que haja uma retração. Tudo bem? Mais uma vez aqui, muito claro isso. Você perceba que ele vai subindo, acumulando, e se você não tem o saldo de volume, você não percebe que, na verdade, ele está perdendo força no final dessa crista, no final dessa onda, ao ponto que chega na queda de volume, ele marca aqui, ele pinta vermelho, tá? Ele repinta vermelho, e daí nós temos aí o começo da crista, o começo da pernada de alta, tá? E aí ele começa a subir. E mais uma vez, o que acontece aqui no topo, ele não mostra para a gente, é ter uma queda significativa aqui no volume no final dessa pernada de baixa, e daí ele corrige e assim sucessivamente. Então a minha recomendação é que você use o Waze Waves com um indicador saldo de volume normal, financeiro, para que você tenha essa percepção, tá, de que quando ele está perdendo esse momentum, quando ele está perdendo força no final dessa crista, quando é um possível topo e um possível fundo. E com base na junção dessas duas informações, é melhor você tomar a sua decisão. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Eu acho que sim, que ficou muito claro, tá? Outra maneira que as pessoas usam o Waze Waves. Tem gente que ao invés de usar o Waze Waves assim, com o saldo de volume, procura usar uma variação do Waze Waves. O que faz? Eu tenho aqui já plotado. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vou diminuir esse Waze Waves agora, vou trazer aqui para baixo, tá? E vou trazer aqui para cima. Perceba que eu tenho o mesmo Waze Waves, só que o que eu fiz? Esse indicador também não é nativo do Profit Chart. Eu baixei lá no Facebook, no grupo Estratégias Backtest Profit Chart, procurem lá. Chama-se Waze Waves Double. Waze Waves Double. Ele me mostra dois Waze Waves, um dentro do outro ao mesmo tempo. Um com uma calibragem maior, para ver a tendência macro, o volume total colocado na tendência macro, e outro com uma calibragem menor, que me mostra justamente isso que eu quero ver. Olha que fantástico, tá? Me mostra quando o preço está ganhando força e quando ele começa a perder força dentro dessa pernada macro, ele começa a mostrar os pequenos ruídos que essa pernada macro não me mostraria. Quando isso, e o que acontece? Com base nisso, gente, isso é muito legal. Com base nisso, eu começo a perceber que a pernada macro de baixa, por exemplo, essa pernada macro de baixa que nós estamos comentando com vocês, que teve início aqui, ela estava muito forte, e ela veio forte até aqui. E a partir daqui ela começou a mostrar fraqueza, perdão. E a partir daqui ela começa a mostrar fraqueza no movimento, mas ela continua caindo. Você sabe que a pernada macro ainda continua caindo, o volume macro continua se acumulando. Tá? Isso é muito bom. Mas você sabe que a partir daqui começou a ter fraqueza nesse movimento. E daí você fica esperto. Aí se você quer vender aqui, você não vai mais vender. Porque você vê que, opa, ele veio forte até aqui, a partir de agora começou a ter ruído. Fica complicado eu pensar em vender a partir de agora. Daí, opa, começou a acelerar de volta, de repente eu posso vender. Opa, ele está querendo perder força. Opa, está perdendo força e acabou a tendência. Então, o que mostrou para a gente aqui? Mostrou justamente a perda do volume dentro da pernada macro. A fraqueza da pernada dessa tendência de baixa foi demonstrada para a gente aqui de uma maneira muito simplificada dentro do próprio indicador, onde eu plotei ele duas vezes, ele com uma configuração para ver uma pernada macro e ele com uma configuração para ver uma pernada menor. E eu consigo ver a força trabalhando dentro da pernada macro. E aí é a mesma interpretação que a gente faz aqui, ó, quando a gente vê a queda do volume aqui, por exemplo. Perdão, deixa eu arrumar aqui essa porcaria. Perceba. Aí depois o preço vem aqui, sobe um pouquinho e cai de volta aqui para o final. Perceba. Só que ele me mostra de maneira muito mais visual. Então, se você tem o Waze explotado dessa maneira, você não precisa, se você não quiser, dentro da sua estratégia, por exemplo, usar o volume financeiro. Porque o Waze Waves já mostra para mim, tá, dentro dessa configuração, quando a tendência está perdendo força. Quando a ponta vendedora deixa de ter volume direcional, porque ele mostra volume, lembre-se disso, deixa de ter o volume direcional e começa a mostrar fraqueza no término dessa tendência de baixa, até o ponto que ele repinta e daí começa uma tendência de alta. E aí como é que ele mostra? Aí ele mostra dentro dessa tendência de alta aqui,
O momento em que o preço está acelerando, que você pode ficar garantido, se você entra numa operação aqui, por exemplo, você fica garantido nessa operação enquanto ele estiver completo. A partir do momento que ele começa a falhar, que nem a partir de agora aqui, você tem que ficar esperto, que você sabe que ele está perdendo força, aí ele acelera até o ponto que ele repinta uma outra pernada de baixa. Então, você usando o Waves dessa maneira, tá? É um jeito muito bom, porque você consegue realmente identificar dentro de uma pernada dois time frames diferentes com um único indicador. Você vê um time frame maior com volume direcional aplicado nessa pernada macro e você vê um time frame menor dentro do mesmo indicador e aí você tem a possibilidade de ver a questão de ganho e perda de força dentro da tendência macro, de alta ou de baixa. Isso é muito bom. E daí dá para você... Oh, meu Deus, tá difícil hoje aqui. Só um minutinho. Aí. E daí dá para você configurar conforme... Estou sem parâmetro histórico aqui. Dá para você configurar conforme a sua estratégia. Conforme a sua estratégia. Porque você também pode regular... Você também pode regular, por exemplo, aqui, ó, perceba que ele, para o Waves, porque ele está numa configuração grande aqui, toda essa pernada aqui é uma pernada de baixa, perceba, ó. Começou aqui onde eu marquei, olha lá, e caiu aqui. Então, tudo isso aqui é uma pernada de baixo. Mas dentro dessa pernada macro de baixo, teve momentos que teve mais momento de venda, momentos de compra, momentos de venda, momentos de compra, momentos de venda. Mas, do modo geral, se ele te mantém posicionado, porque você acredita na pernada macro dentro da sua estratégia. E esse tipo de ruído, às vezes, não te atrapalha. Até que chega um ponto que realmente ele repinta. Quando ele repintar e acabar essa onda, você sai da sua posição. Tudo bem? Tudo bem? Se você estudar esse indicador, ele é muito bom. Muito bom. Tá bom, gente? Perceba aqui, ó, que a pernada aqui não deu nem chance para os vendidos. A pernada foi forte até lá em cima, não deu chance para os vendidos. E aí os vendidos não deram chance para os comprados, não deram chance para os vendidos. Foi forte até o final. É diferente do que você vê isso aqui, ó. É uma pernada caindo, mas sem vigor, sem vontade, com troca de lote, alterando entre vendidos e comprados, sem uma determinação. Aqui você vê uma determinação no direcional, do volume direcional. Tá bom, gente? Ficou claro isso? Eu acredito que ficou claro, tá? Então, é legal você usar Waves assim também, tá bom? Vou trazer aqui o nosso Lazy Bears, vamos falar mais um pouco sobre esforço versus resultado. Então, vou tirar esse aqui, tá? Vou tirar esse aqui. Olha, eu gostei mais desse. Não tem problema, tá? Só para nós falarmos sobre esforço versus resultado. Vou achar mais um exemplo aqui de esforço versus resultado. Outra coisa eu quero falar para vocês, pullback. Nós sabemos que pullback é caracterizado por pouco volume. Daí você vem aqui uma pernada forte de alta dessa aqui, ó, uma pernada forte de baixa dessa aqui, tá vendo meu mouse? E daí você vê um pequeno pullback com pouco volume. Olha a quantidade de volume, olha o esforço versus resultado. Pouco volume, se comparado com a pernada anterior. E daí você vê o preço subindo, aí quando tem a formação desse pivô aqui, e daí começa a pintar o candle de baixa, aqui, você sabe que isso aqui é um pullback, porque teve pouco volume, e os pullbacks são caracterizados por pouco volume. Essa é uma das interpretações da utilização do volume. Então, ele mostra para você pullbacks, porque os pullbacks têm pouco volume no modo geral. Agora, perceba aqui, ó, que aqui, nesse exemplo aqui, deixa eu colocar o gráfico de Renko ficar melhor para você ver. Vamos colocar o 2R. Vamos colocar o 2R, tá bom? Legal. Tá? Aí você percebe a formação de pullbacks, você percebe melhor a formação das pernadas. Olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante. Aqui. Olha a quantidade de combustível que eu tive que colocar aqui para realizar esta pernada. E olha a quantidade de combustível que eu tive que realizar para realizar esta pernada. Neste momento aqui, estava mais fácil subir do que vender. Tá? E daí você tem as suas interpretações diversas. Você pode dar diversas interpretações para poder usar esse indicador. Vai de tempo, experiência, disciplina, controle emocional, tudo aquilo que eu falei para você. Tudo bem? Tudo bem, gente? Fui claro. Deixa eu botar 3R aqui. Fui claro? Ficou claro como é que você pode usar esse indicador? Eu acho que ficou claro sim. Tá? Perceba aqui mais uma vez, olha a quantidade de combustível, olha aqui, ó, eu tive um resultado bom para pouco esforço.
Daí o mercado fez um topo mais baixo. Daí o que você pensa? Olha só as interpretações. Você vai olhar o seguinte, olha, na pernada anterior, eu tive o mesmo esforço para este resultado. E agora, nesta pernada aqui, teve um resultado maior que a pernada anterior, eu tive o mesmo esforço, mostrando para mim que o mercado tem maior probabilidade de cair do que subir neste momento. Daí você vê esta pernada aqui, e que inclusive fez um fundo mais baixo que um topo mais baixo que o topo anterior. E daí você vê a formação do ponto pivô e você já percebeu essa questão de esforço versus resultado. E você está vendo que neste momento, com base nas pernadas passadas, está mais fácil de cair do que subir. E, inclusive, o topo foi inferior. Então, existe uma grande probabilidade de você entrar vendendo aqui, acreditando que você vai ter uma pernada muito boa na baixa, porque você está vendo que neste momento está mais fácil cair do que subir. Tudo bem, gente? É assim que você usa a questão do esforço versus resultado. É desta maneira que você vai analisando esse indicador. Tá? E esse indicador ele é muito bom para quem sabe trabalhar com ele, para quem estuda ele, tá? Porque ele realmente mostra essa questão de esforço versus resultado, a vontade, o combustível colocado nas pernadas. Tá? Deixa eu voltar a trazer o outro aqui agora, o Waves Double. Inserir indicador Waves Double aqui. Vamos colocar mais uma vez. Aí, perceba a diferença, né? Quando marca com renco, né? Com renco fica bem claro na hora que ele está acelerando dentro da mesma pernada e perdendo momento dentro da mesma pernada. Perceba. Acelerou, quis retrair, foi um pequeno pullback, estou dentro da pernada de baixa. Olha como que com o renco, gente, ele é disciplinador e te mantém numa posição, né? Digamos que por motivo qualquer você tenha entrado aqui, ó, no rompimento, entrando aqui, você viu que ele testou aqui a resistência e você entrou aqui. Você viu que ele já estava começando uma pernada de alta lá desde lá de baixo, desde aqui. O indicador mostrou isso para você. Aí você vê aqui a tentativa dos vendidos aqui, ó, a força dos vendidos dentro do indicador, o volume, tá vendo? Dentro dessa pernada de alta, e daí dentro desse nível de suporte, e daí faz a formação do ponto pivô, e aí continua a tendência de alta. A chance que você tem de entrar comprado a favor do indicador aqui, ela é grande, gente, ela é grande, isso que eu quero que você entenda. E daí você fica posicionado nessa pernada e esse pavio não vai te incomodar, esse renco de dobro contrário. Você fica posicionado na operação até que finalmente o operador repinte, ele vire de fato, acabe essa onda. Isso facilita muito a sua interpretação e a tua segurança de ficar posicionado na operação até que o indicador fale para você, olha, acabou essa onda, acabou essa crista, com base na sua estratégia, com base na sua configuração, é hora de você sair da operação. E olha aqui que fantástico isso também. Claro, gente, isso depende de você, depende de cada um. Mas olha essa pernada aqui, ó, como o indicador é um indicador disciplinador. Ela começou aqui e terminou aqui embaixo. E eu vejo isso pelo Waves vermelho, né? E daí eu vejo o Waves ganhando cada vez mais força. Perceba, ele começa forte e daí eu tenho uma retração pequena aqui. Eu vendi aqui em cima. Eu estou vendida, por exemplo, aqui. Talvez você fosse estopado aqui já, depende da sua estratégia, não é essa a questão agora, tá? Você vende ou você entra na pernada aqui, ó, você fala, começou a cair. Deu uma pequena retração, começou a acelerar de volta, rompeu o fundo prévio, por exemplo, tá? Estou só estudando com vocês aqui. Olha só, ele rompeu o fundo prévio aqui. Vou vender. Olha lá no indicador, vou vender. E você vende, aí você não fica preocupado com isso aqui. Pode ver que ele nem repintou lá embaixo, ó. Ele nem repintou. E daí você vende e você fica posicionado, gente. Fica posicionado até que ele termine essa pernada. Olha só como é que ele te permite levar até lá embaixo o preço. Tudo bem, gente? Então é isso. Falei sobre analisei de uma maneira bem detalhada esse indicador com vocês. Falei sobre a questão dos degraus, falei sobre a questão do esforço versus resultado, falei sobre a questão de manter você posicionado, falei sobre a questão de você ver esses indicadores em time frames diferentes através do volume financeiro ou através desse indicador Waves Double.
tá? Então são várias interpretações que nós temos, tá? E se você aprender a usar esse indicador, ele vai te ajudar demais nas suas operações day trade, desde que você saiba utilizar o volume. Você tem a premissa básica é saber utilizar o volume de maneira correta para poder interpretar o indicador, porque esse aqui é um indicador de acumulado de agressão por onda de pernada. Você tem que saber configurar, você tem que saber a sua estratégia, você tem que saber se você tem um perfil mais scalper, você tem que saber o ativo que você está estudando, tradando, tudo bem? Se você fizer tudo isso, aí sim esse indicador vai ser muito, muito útil para você. Tá ok, gente? Se inscreva no canal, tem muito conteúdo bom, de qualidade para você de forma gratuita. Estou para dizer que é um dos melhores canais técnicos da internet em termos de conteúdo. Tudo passado de forma prática e objetiva para você. Tá ok? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima aula.